Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a este canal. Eu me chamo Elizabeth Mustafa e nós estudamos História, Filosofia numa perspectiva também espiritual. Se você já me segue, já deve ter percebido que eu trago outras referências para além da historiografia oficial que você estuda na sua escola, na sua faculdade, mas que trazem também conhecimentos profundos que já foram revelados há milênios e que já estão descritos nas grandes revelações da humanidade. Hoje nós vamos estudar os arianos, e especificamente para nos referirmos ao período entre guerras, entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, do período de 1918 a 1939. Lembrando sempre que nós trabalhamos com ciclos evolutivos. Entendemos que a natureza humana, a natureza da história, do cosmos, das leis de Deus que regem todos nós, a nossa vida pessoal e coletiva, ela se dá em ciclos. Ciclos que têm princípio, meio e fim, e que na medida em que esses ciclos terminam, encontram ali a lei da destruição. Porque a lei da evolução, existe a evolução, a manutenção desse período e no final a lei da destruição fecha o ciclo. Cada vez que nós vamos trabalhando neste sentido, podemos compreender melhor a nossa vida, os nossos ciclos de abertura e fechamento das fases que norteiam a nossa vida. Assim também é a história da humanidade. E aqui, o Entre Guerras, nós vamos ver os arianos de uma forma muito especial, porque vamos falar também da transição planetária e nós vamos falar também desses personagens arianos que são milenares ao tempo dos indianos, dos egípcios, dos israelitas, que vieram aqui nos primórdios da humanidade terráquea. Então, partindo do princípio em que nós estamos vivendo em ciclos evolutivos, vamos também analisar os ciclos evolutivos dos planetas para a gente compreender a origem dos arianos na Terra. Os planetas atravessam ciclos de mundos primitivos, mundos de expiação e provas, mundos de regeneração, mundos felizes e mundos puros. Essa é a caracterização descrita na doutrina espírita por Allan Kardec, seus emissários, seus espíritos que orientaram o trabalho de Kardec. E também nós vamos ver em outros livros, em especial no livro A Caminho da Luz de Emmanuel, no livro também Exilados da Capela, no livro dos Espíritos, sempre essa mesma referência. Para que a gente possa compreender a origem dos arianos, esses povos que formaram a Europa e que vão depois dar origem a todo esse conflito das guerras mundiais. Então, nós estamos observando aqui que os arianos vieram do sistema Capela, foram exilados de Capela e vieram habitar aqui a Terra nos primórdios do mundo de expiação e provas. Da mesma forma, eles estavam lá em transição planetária para o mundo regenerado. Porém, aqueles mais endurecidos, que não aceitavam as leis de Deus, não poderiam continuar nesse novo planeta regenerado, porque haveria uma grande mudança, uma grande evolução técnica, tecnológica, da medicina, das ciências, e aqueles espíritos ainda rudimentares moralmente, embrutecidos, que não aceitavam seguir as leis, não poderiam ter acesso a esse conhecimento. Porque sabemos que o conhecimento espiritual, o conhecimento tecnológico, o conhecimento científico é dado aos poucos na medida em que os seres estão prontos para receber, na medida em que eles já depuraram a sua grosseria. Porque, senão, as pessoas munidas desse conhecimento podem utilizá-las para um mal tão grande a ponto de destruir a própria natureza humana. Aqui nós vamos perceber os 4 grupos de capelinos que vieram para a Terra: arianos, indianos, egípcios e israelitas, mostrando para a gente sobre a lei da evolução,
porque os povos vêm para a Terra em degredo espiritual, mas auxiliam a nossa trajetória espiritual aqui da Terra, porque eles trazem conhecimentos que vão levar o planeta a sair de um planeta primitivo para um de expiação e provas, trazendo técnicas, pensamento religioso, né? Conceitos que antes aqui não existiam. E aqui no livro Exilados da Capela, de Edgar Arnold, nós vamos ver aqui a citação desses 4 povos na página 115, que ele vai descrevendo um por um. Ele vai falando aqui, ó, dos exilados da Capela, que passaram a formar 4 povos principais: os árias na Europa, os hindus na Ásia, os egípcios na África e os israelitas na Palestina. E ele vai descrevendo cada um, sua importância. Os árias, após a invasão da Índia, para onde se deslocaram, vão aí se estabelecer, expulsando os habitantes primitivos e estabelecendo as rutas da terceira raça, organizando uma poderosa civilização espiritual que em seguida se espalhou para todo o mundo. Então os árias vão para a Índia, fazem ali o sistema de castas, como nós já falamos naquele outro vídeo da Índia milenária, e se espalham. E aí ele continua aqui, ó, deles descendem todos os povos de pele branca, que um pouco mais tarde conquistaram e dominaram a Europa até o Mediterrâneo. Ele vai descrevendo também os hindus, que se formaram de cruzamentos sucessivos entre os primitivos habitantes da região, que fecundamente proliferaram após arremetidas dos árias para o ocidente e para o sul, e dos quais herdaram conhecimentos espirituais avançados e outros elementos civilizatórios. Então, os áreas por onde passam deixam esses elementos civilizatórios que vão construindo também essa civilização racional, né, técnica, que nós somos hoje herdeiros. Os egípcios também ele cita aqui, ó, os da primeira civilização, detentores da mais dinâmica sabedoria, povo que, como diz Emmanuel, após deixar o testemunho de sua existência gravado nos monumentos imperecíveis das pirâmides, regressou ao paraíso de Capela, porque os egípcios vieram, cumpriram o seu papel de redenção, resgataram suas dívidas e retornaram para Capela. E finalmente os israelitas, povo tenaz, orgulhoso, fanático, inamovível de suas crenças, povo heróico no sofrimento, na fidelidade religiosa, do qual disse o apóstolo dos gentios, quer dizer, Paulo falou sobre os israelitas. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, porém, vendo-as de longe, abraçando-as, confessaram que eram os estrangeiros e peregrinos e hóspedes da terra. Então, o próprio Paulo reconhece a origem extraterrestre, né, entre aspas, porque falamos de espíritos, dos povos de Israel. Aí ele continua aqui, ó. Povo que até hoje padece, como nenhum outro, dos exilados, por haver desprezado a luz, quando ela, no seu seio, privilegiou, brilhou, segundo a promessa da pessoa do divino Senhor, o Messias. Então ele fala, inclusive, da saga ainda dos seus descendentes, como é o caso dos judeus, estarem ainda sofrendo, porque receberam grande dádiva de conhecimento espiritual, que foram os verdadeiros guardiões das leis de Deus, mas que desprezaram essas leis, fizeram guerras, se isolaram, não é? Como os casos dos judeus, e até hoje sofrem perseguições, que somos nós, os descendentes dessa raça judaico-cristã, somos os cristãos, seguidores de Jesus, que também ainda sofremos perseguições na atualidade. Nós estamos verdadeiramente dando um salto de milênios, porque se nós vamos falar de espiritualidade, de crescimento e evolução espiritual, nós vamos falar de milênios. Quando falamos de história, de mudança histórica, nós falamos de séculos. Quando falamos de mudança política, falamos de décadas. Então aqui nós voltamos à Terra primitiva, ao Vale do Pamir,
de onde vieram os primeiros arianos. Vamos ver o que Emmanuel, aqui no livro dele, A Caminho da Luz, na página 31, fala da chegada desses povos. Então, aspas para Emmanuel. Aqueles seres decaídos e degradados, à maneira de suas vidas passadas no mundo distante de Capela, com o transcurso dos anos, reuniram-se em 4 grandes grupos que se fixaram depois nos povos mais antigos, obedecendo às afinidades sentimentais e linguísticas que os associavam na constelação do cocheiro. Constelação do cocheiro é também como é conhecido o sistema Capela. Unidos novamente na esteira do tempo, formaram, deste modo, o grupo dos Árias, a civilização do Egito, o povo de Israel e as castas da Índia. E ele continua falando aqui dos Árias. Dos Árias descende a maioria dos povos brancos da família indo-europeia. Nessa descendência, porém, é necessário incluir os latinos, os celtas, os gregos, além dos germanos e dos eslavos. Observe que os eslavos são povos muito comentados ali naquela região da Europa no período da Primeira Guerra Mundial, não é? A Grande Eslava, a Grande Sérvia, a união dos povos eslavos formando a Grande Sérvia na Primeira Guerra Mundial. Aqui nós vemos que os arianos se espalhavam pelo orbe Terra. Foram os brancos da Europa e os que mais se misturaram com os nativos autóctones. Veja ali no mapa as migrações que eles fizeram, partindo lá do Vale do Pamir para outras regiões, inclusive para a Índia. Quando chegaram na Índia, fundaram o sistema de castas. Nós já estudamos isso também em outros vídeos. E aqui nós vamos representar imagens ali dos celtas, a sua grande sabedoria dos druidas que estudavam o carvalho, a sabedoria da floresta. Vamos ver também os povos germânicos e gregos e romanos fazendo parte desse grupo dos brancos arianos. E vamos ver também o que Emmanuel fala aqui na sua página 49 sobre esses arianos. Não é? Continuando aqui, ó, aspas para Emmanuel. Somente com escoar de muitos séculos regularizaram-se as suas migrações sucessivas através dos planaltos da Pérsia. Então, quer dizer, eles dali da Pérsia fizeram muitas migrações. Do Irã procederam quase todas as correntes da raça branca, que representariam mais tarde os troncos genealógicos da família indo-europeia. Conforme afirmávamos, os arianos que procuravam as novas emoções de uma terra desconhecida eram, na sua maioria, os espíritos revoltados com as condições do seu degredo. Isso quer dizer que os árias, os arianos, eles não aceitavam o degredo na terra. Por isso eles se afastaram tanto de Deus. Poucos afeitos aos místeres religiosos que, pela força das circunstâncias, impunham uma disciplina de resignação e humildade, não cuidaram da conservação do seu tradicionalismo, na ânsia de conquistar um novo paraíso e serenarem assim as suas inquietações angustiosas. Então eles buscaram construir na Terra uma civilização que desse vazão aos seus prazeres, às suas vontades de poder, de dominação, já que eles eram visivelmente superiores àqueles povos autóctones do planeta. Então, nós vamos observar aqui os árias, grandes guerreiros e dominadores. Todos os povos que tiveram influência ariana sofreram deles o domínio e o poder exercido sobre os outros povos. Nesse mapa aqui da Europa, dos Balcãs, onde mais se concentravam os arianos brancos, foi, na Primeira Guerra Mundial, palco de grandes conflitos, principalmente naquele interesse de unir
a Grande Sérvia, unir os povos eslavos, e também na perspectiva da Rússia, que na época falava no pan-eslavismo, que segundo Emmanuel, os russos também fazem parte desse grupo de arianos. Porém, nós vamos observar que apesar dos arianos se terem se distanciado da religião e beberem muito na fonte dos indianos e na fonte dos israelitas, eles deixaram um grande legado para a humanidade, que está também descrito aqui no livro A Caminho da Luz de Emmanuel, na página 54, quando ele fala da origem do racionalismo. Aspas para Emmanuel. Os arianos da Europa, como ficou esclarecido, não possuíam grandes ascendentes religiosos na sua formação primitiva, em vista do senso prático que os caracterizou nos primeiros tempos de sua organização. O racionalismo de suas concepções, a tendência para as ciências positivas e o amor pela hegemonia e liberdade são, desta maneira, elucidados dentro de uma análise dos seus primórdios. Em matéria de religião, quase todos os seus passos foram orientados pelos povos semitas e hindus, mas, pelo cultivo da razão, puderam aperfeiçoar a ciência até as culminâncias das conquistas modernas. O mundo, se muitas vezes perdeu com suas inquietações e com suas lutas renovadoras, muito lhes deve na colaboração decidida e sincera no labor do pensamento em todas as épocas dos períodos evolutivos. Então, os arianos, apesar de serem assim um pouco embrutecidos e lutarem pelo poder, fazendo guerras constantes, eles deixaram um legado na razão e na ciência muito vasto, que nós, hoje, atualidade, devemos agradecer, não seríamos quem somos se não fossem o labor constante dos arianos. Então, unidos dessa compreensão, dessa importância que os arianos têm na civilização do mundo, e também apontando aqui para o século XX como sendo um século de grande mudança no planeta, já nos foi deixado que é um período que iria acontecer muitas guerras, muita dor, a fim de que muitas almas fossem exiladas, fossem retiradas do planeta Terra, já que estamos atravessando esse novo momento de transição planetária. Então, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, já vai desenhar esse novo cenário. E é por isso que a guerra, nesse momento, ela vem com toda essa força destruidora, deixando aqui uma condição muito penosa para a humanidade. E nós vamos lembrar que a Alemanha, a Itália, no primeiro momento, depois a Itália muda de lado, passa para outro grupo, junto com o Império Austro-Húngaro, vão fomentar a guerra, sempre num discurso de união, não é, contra a Sérvia, que busca a união dos povos eslavos, arianos. Então, esses povos, eles vão estar no centro da discussão, no centro do pensamento que vai fomentar o entreguerras, vai trazer novas referências baseado nesse povo ariano. Mas ele já começa lá na Primeira Guerra Mundial, naquela busca pela Grande Sérvia, naquela busca pelo pan-eslavismo, os conflitos ali dos Balcãs. E nós vamos ver ao final da guerra ser assinado o Tratado de Versalhes, que vai culpar a Alemanha muito grandemente pela Primeira Guerra Mundial, fazendo com que a Alemanha diminua o seu arsenal bélico, a sua marinha, a sua aeronáutica, diminua o seu território. A Alemanha perde muito território para os vencedores ingleses, franceses, americanos, né? Não propriamente americanos, mas perde território ali na Europa. A Alemanha também sai humilhada da Primeira Guerra Mundial, sofrendo grandes perdas.
além de deixar uma recessão enorme na Europa. A recessão na Europa causa fome, causa a destruição é muito grande, a reconstrução é muito difícil. As pessoas morrem, perdem seus parentes, seus filhos, seus maridos, e fica ali uma tensão, um luto, uma tristeza profunda, uma falta de esperança, um vazio no coração das pessoas que vai dar vazão, que vai dar um caminho para aqueles oportunistas que vão se aproveitar desse sentimento de dor para trazer novas formas de poder e manipulação. Aqui mostra aqui claramente a diferença, né, da Europa no começo da guerra e depois o mapa após o Tratado de Versalhes, que divide ali o Império Austro-Húngaro em vários povos menores, que divide a Alemanha também. A Alemanha perde território, não é? Fazendo com que a Tchecoslováquia, a Polônia surja aí, Letônia, Estônia, Lituânia, não é? Fazendo com que o Império Alemão, antes grande e poderoso alemão, vá se sentindo destruído ao final da Primeira Guerra. E nós vamos ver um conflito muito grande nesse entreguerras, porque vai acontecer muitas questões que vão mostrar para o mundo não só que a guerra foi um fracasso para a Alemanha, mas também que foi um fracasso para a Europa toda, mostrando que o capitalismo, o imperialismo, ele traz esse saldo destruidor que muitas vezes não vale a pena atravessar, mas que a insatisfação, o luto, a dor ainda não está sanada entre os povos. E a Itália também vai se sentir muito prejudicada, porque apesar de ter trocado lado durante a guerra, passando para o lado da França, do Reino Unido, ela não está satisfeita porque não ganha a glória e os territórios que buscou quando se aliou a esse grupo. Um fato muito importante que deve ser lembrado, que os Estados Unidos saem como grande vencedor da Primeira Guerra Mundial. Se antes a Inglaterra era a grande, poderosa do mundo, agora os Estados Unidos saem na ponta, com seus produtos, pulsando a sua indústria, sempre crescendo mais e produzindo mais. Mas esse crescimento vai levar a muita especulação na Bolsa de Nova York, vai levar a uma superprodução industrial, sem contudo ter como escoar esse produto para outros grupos, já que a Europa não compra nada, porque está estagnada, sua economia está estagnada. Então, a Bolsa de Nova York, em 22, ela quebra, mostrando para o mundo que o capitalismo também tem seus conflitos, e é preciso rever essas questões. E aí nós vamos perceber e relembrar que lá no século XIX, o materialismo histórico de Karl Marx vai apontar outra direção para a humanidade. Vale lembrar também a Revolução Totalitária Bolchevique, que aconteceu em 1917, na Rússia, quando ela se retira da Primeira Guerra. E aí se torna a União Soviética, representado aí pelos líderes totalitários nessa imagem em vermelho, que trouxeram essa revolução e que muda o mundo, dando outra direção. Aqui também mostrando que essa revolução totalitária, onde o Estado domina as populações, trouxe uma tragédia muito pouco citada pelas escolas, nas universidades, que é o período que existiu também como o Holocausto, o Holodomor, na União Soviética. Pessoas sofreram, morreram aos milhares nas estepes russas, no inverno russo, e foi desprezado por esse grupo que se diz humanitário, salvador da humanidade, da igualdade. E nós sabemos hoje que por onde passou o socialismo, o comunismo, só deixou tragédia e desespero para as pessoas e as nações. Então nós vamos ver, dentro desse contexto de destruição, de morte,
de dor, de fracasso do capitalismo, de autoritarismo da União Soviética, nós vamos ver surgir na Itália Benito Mussolini com o pensamento do fascismo totalitário. E aqui está um exemplo que nos mostra a marcha sobre Roma que Mussolini travou em 1922, fazendo com que ele subisse ao poder na Itália. Fazendo lembrar aqui, olha, uma referência ao Império Romano, porque Mussolini buscava a glória dos antigos romanos, porque representa o período mais farto, mais poderoso dos italianos. Então, todos esses dois projetos totalitários, tanto o de Mussolini como o do Hitler, ele busca os tempos áureos daquela região, como é o caso da Itália, com Roma, com o Império Romano, para exaltar os ânimos das pessoas, fazer com que as pessoas acreditem num novo momento de glória, num retorno ao Império Romano, ao poder da Itália. Aí está o símbolo do fascismo, né? É um feixe de lenha, todos juntos, amarrados, em torno de um machado, mostrando aí o fascismo italiano e lembrando a Carta del Lavoro, porque o fascismo é o primeiro sistema totalitário da Europa, ele vai dar origem aos outros, que é o nazismo, vai seguir seus passos. Nós vamos ver em Portugal Salazar, o salazarismo em Portugal, nós vamos ver o franquismo lá na Espanha e até no Brasil, Getúlio Vargas, né, que bebe aqui na Carta del Lavoro, que é um sistema de leis aos trabalhadores, mas que determina sempre ali o controle do Estado sobre todos os que estão na sua região da Itália. E as características do fascismo totalitário é poder absoluto do Estado. Então, nesse momento, com medo da expansão do socialismo e dos trabalhadores tomarem o poder como tomaram na Rússia, e o medo também do descontrole do capitalismo, como foi a quebra da Bolsa de Nova York, nós vamos ter aqui o poder absoluto do Estado controlando todas as pessoas. Num nacionalismo exacerbado, colocando a sua etnia como superior às outras, né? E também, em especial, esse retorno ao paganismo romano, quer dizer, mostrando a sua face de rejeição, não é, dos arianos, dos povos brancos, rejeição aos valores cristãos. E aqui, fortemente, esse retorno ao paganismo romano em detrimento aos cristãos que existem ali na Itália. E um coletivismo trabalhista de Estado. Essa Carta del Lavoro dá essa impressão que é uma medida social, mas não é, porque o coletivismo trabalhista é controlado pelo Estado. Então, também foi na União Soviética controlado pelo Estado, não é? Esse coletivismo trabalhista não é a liberdade de trabalho, ao contrário, é o domínio do Estado sobre os trabalhadores. Aqui nós vamos ver o crescimento de Hitler, seu arianismo totalitário, antissemita. E nessa primeira imagem, mostrando aí os alemães e seu desenvolvimento militar para a guerra, porque ele vai se preparar para a guerra, contrariando, inclusive, o Tratado de Versalhes, que ele vai descumprir. Ele vai se militarizar, ele vai fortalecer a sua marinha, o seu exército, e vai trazer aí essa pegada de militarismo muito forte. As escolas militarizadas, o exército vão ser praticamente uma releitura espartana, voltado para a guerra. Vai se preparar para a guerra, vai ter essa pegada antissemita, representado aqui por esse menino do filme, o Menino do Pijama Listrado, que eu recomendo que vocês assistam esse filme que traz essa questão do antissemitismo na Alemanha e que tem uma licença poética muito profunda, que toca muito nosso coração. Recomendo este filme. Observe aqui a suástica nazista, esse símbolo, não é?
que foi apropriado, na verdade, da Índia milenária. Nós vamos observar que não foi uma criação dos nazistas alemães. Esse símbolo foi apropriado para ser utilizado, que hoje a gente pensa que apenas serve a essa expressão do nazismo, mas que já existia anteriormente. E nós vamos ver as características do nazismo, que se parecem ali com a linha de Mussolini, mas que têm suas peculiaridades. A superioridade étnica dos arianos. Eles se achavam uma raça superior, inclusive porque bebiam em outras fontes. A gente sabe que a Europa do século XIX já se alimentava daquele pensamento do darwinismo social, que norteou todo o imperialismo na África e na Ásia. Eu tenho um vídeo sobre isso. E que aqui ele bebe nessas águas e dá uma ênfase à superioridade ética dos arianos. Ele também controla as grandes empresas, tem uma forte pegada no antiliberalismo, quer dizer, não busca o capitalismo, ele não é capitalista, ele não é liberal, ele não busca a liberdade de empreender. Então, nós temos que compreender que quando as pessoas falam que o fascismo se parece com os capitalistas, não se parecem de forma alguma. Ele tem também a proibição da liberdade de expressão, a mídia totalmente controlada, é aparelhada para servir ao Estado. Então, se parece muito mais com o totalitarismo da União Soviética, com os movimentos comunistas, do que qualquer movimento capitalista. Agora, vale lembrar que também não estimula o capitalismo, pois é antiliberal, não é? Então, está aí entre as duas vertentes, mas de uma forma totalitária, porque traz total controle político do Estado. E aí nós nos perguntamos, por que Deus permite que essas forças antagônicas, inclusive muito trevosas, não é, façam o que fizeram nas guerras, na Primeira e na Segunda Guerra Mundial? Porque nós sabemos que a espiritualidade ela trabalha para o bem comum, para o bem dos povos, mas em determinados momentos existem esses movimentos para que a gente possa evoluir com mais velocidade. É o que está descrito lá no Livro dos Espíritos de Allan Kardec. É por isso que a gente tem que estudar as leis de Deus. Aqui no Livro dos Espíritos nós vamos ver as leis do progresso, que é a lei de evolução, a lei da destruição. Então, em determinados momentos, como é o caso do século XX, que é um momento de fechamento dos ciclos, nós vamos ver em ação essa lei de destruição. E Kardec pergunta aqui, muitas vezes, sobre os flagelos destruidores, não é? Que fazem com que, em determinados momentos, a humanidade atravesse. Na pergunta 737, Kardec pergunta: com que finalidade Deus castiga a humanidade com flagelos destruidores? Inclusive também a permissão, não é, que se dá às guerras. Aí ele fala aqui, ó, para fazê-la avançar mais rápido. Não dissemos que a destruição é necessária à regeneração moral dos espíritos, que adquirem em cada nova existência um novo grau de perfeição. É necessário ver o fim para apreciar os resultados. Vós julgais unicamente do vosso ponto de vista pessoal e os chamais de flagelos por causa do prejuízo que vos ocasionam. Entretanto, esses transtornos são necessários para atingir mais rapidamente a uma ordem melhor de coisas, realizado em alguns anos, o que exigiria séculos. Então, em determinados momentos, se é permitido aos homens travar essas guerras, porque o aprendizado é muito grande nesse momento. E nesse momento de transição planetária, de expurgo das almas para outros orbes, em especial o planeta Quiron, que já foi nos dito, que é para onde estão sendo degradados os povos da Terra, é permitido que isso aconteça. O que nos faz lembrar de uma frase que nós sempre trazemos aqui no Espiritismo, né, de Kardec. Deus quer ver a regeneração espiritual da humanidade. E é por isso que ele deixa que isto aconteça. E muitas vezes a gente tem que perceber que a humanidade não é só humanidade material, é a humanidade também espiritual, porque a espiritualidade também faz parte da humanidade terráquea, não é? Nós temos aqui, os seres encarnados,
e os seres desencarnados que estão no planeta também, e muitas vezes prejudicando na intenção de destruir a obra regeneradora de Jesus, que é o nosso modelo e guia, o nosso governador do orbe Terra. Então aqui nós vamos ver essa perseguição aos judeus, que está presa aqui, representada aqui como uma perseguição à tradição judaico-cristã, e que até hoje, nos nossos dias, nós observamos essa mesma pegada, assim, de uma forma jocosa, de uma forma a destruir os valores da família, né, do cristianismo no Ocidente. Então aqui nós vamos observar essa imagem tão bonita sobre a evolução do homem, não é? Numa referência inclusive às cores dos chakras, que nós estudamos no último vídeo, no penúltimo vídeo sobre os chakras, não é? O chakra básico ali, o vermelho, o sagrado laranja, umbilical, solar, amarelo, o cardíaco verde, não é? O laríngeo azul também, frontal, e o chakra coronário, que é aquele chakra que faz com que nós fiquemos conscientes da nossa natureza divina, num contato especial com o cosmos. Aqui ele traz essa mesma imagem, mostrando a evolução, os ciclos evolutivos da humanidade, e também ali a Terra sendo acompanhada com misericórdia pelos anjos, pelos guias, pelos mentores espirituais, que estão sempre acompanhando a nossa trajetória. E aqui também, na página 309 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se um dia vai acabar as guerras, vão acabar as guerras. Na pergunta 742, qual a causa que leva o homem à guerra? E os espíritos respondem: predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e satisfação das paixões. Vale lembrar aqui, ó, as paixões que estão situadas mais nos chakras telúricos, que eu falei na última vez, lá nos chakras. E que quando nós nos evoluirmos e superarmos nossas paixões menores, mais tribais, mais de natureza material, nós vamos poder, então, atravessar esse estágio de barbárie. E ele continua aqui: no estado de barbárie, os povos só conhecem o direito do mais forte. Por isso a guerra é para eles um estado normal. À medida que o homem progride, ela torna-se menos frequente porque ele evita as suas causas. Quando é necessária, ele sabe aliá-la à humanidade. E aí ele continua na próxima pergunta, na 743. A guerra desaparecerá um dia na face da terra? E os espíritos respondem sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticar as leis de Deus. Então todos os povos serão irmãos. Então ele mostrando aqui que após esse momento de expiação de provas, de um mundo primitivo, que estamos ainda nessa travessia para a regeneração, a humanidade vai compreender a necessidade de se unir e de não fazer mais as guerras, porque aí está o resultado. Aqui no Entre Guerras nós vamos ver o erro que é a guerra entre os homens, que só traz destruição, dor e pobreza para todos. E nós um dia vamos compreender que a violência não é a solução. O diálogo amoroso entre os povos é o que vai trazer à humanidade a felicidade plena. Então eu vou agradecer muito a todos vocês que chegaram até aqui. Deixo aqui meus recadinhos em várias línguas para que vocês possam também participar dessa festa de aprendizado. Eu agradeço demais a presença de vocês. E então você pode curtir, compartilhar, comentar, para que eu possa também crescer com vocês. Gratidão a todos. Até mais.